Olá, meu irmão, minha irmã, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 27 de fevereiro, estamos aqui novamente reunidos para estudar a palavra do Senhor, caminhando pelas Escrituras. Nós estamos buscando descobrir a vontade do Senhor em cada página da Bíblia Sagrada. É um prazer e uma alegria enorme podermos estar toda quinta meditando um pouquinho nela, um pouquinho nessa palavra e entendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos nesse instante orar, pedindo ao Senhor a sua condução. Vamos orar? Deus Santo e Bendito, graças te rendemos, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede, essa bênção, Senhor, que é podermos meditar na Tua Palavra, passo a passo, versículo após versículo, entendendo, Senhor, que é a Tua voz, que é a Tua vontade expressa nela, sabendo, Senhor, que o Senhor continua falando conosco por meio dessas páginas, e te pedimos, ó Senhor, por causa disso mesmo, que o Senhor nos ajude, abrindo o nosso entendimento hoje à noite, que ao meditarmos na Tua Palavra, o Senhor nos traga, Senhor, a Tua instrução. Te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós faremos a leitura do versículo de número 32 ao versículo de número 38. Atos, capítulo número 20. Do versículo de número 32 ao versículo de número 38. Nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que lhes dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Irmãos, momentos de despedidas definitivamente não são para corações fracos. Quem já precisou se despedir em rodoviárias ou aeroportos, que precisou se despedir de um ente querido que estava no leito de uma cama em fase terminal, sabe exatamente do que eu estou falando. Aquela sensação de saudade misturada com medo, essa angústia que às vezes toma o coração por não saber o que vai acontecer no futuro, isso às vezes assusta. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é um momento especial onde os corações são expostos e as palavras são colocadas, cada uma delas medidas e estabelecida para que as preocupações concretas do que é real, não preocupações frívolas com coisas insignificantes, mas preocupação justamente com coisas que são realmente importantes, são colocadas diante de nós. É diante de despedidas, onde as preocupações verdadeiras elas se apresentam, as coisas reais se estabelecem e nós conseguimos ter uma leitura muito mais clara do que é realmente importante na nossa vida. É uma despedida que nós estamos estudando nas últimas semanas. O apóstolo Paulo está indo em direção a Jerusalém. Ele já pregou por toda a região, partiu de Éfeso, passou por várias outras regiões e igrejas, está retornando agora para, então, em Mileto, e dali manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo passou quase 3 anos nessa igreja e chama esses irmãos para dar as últimas instruções. Paulo não tem expectativas de que vai retornar, e que por isso mesmo ele precisa dar essas instruções finais. Ele faz então um discurso, o único discurso no livro de Atos voltado para cristãos. Os outros todos eram voltados para a proclamação do Evangelho ou para um público não crente como um todo. Aqui não, o público são os presbíteros da igreja de Éfeso, aqueles que iriam pastorear. E as recomendações de Paulo passam justamente para que esses irmãos compreendessem o papel que eles tinham que desempenhar e aí eles pudessem realmente fazer esse papel que era pastorear a igreja de Éfeso. Para isso, Paulo vai fazendo alguns apanhados. Primeiramente, um apanhado histórico do passado. Depois, ele passa por uma avaliação do presente e uma projeção para o futuro. Ele faz isso a partir do versículo número 17. Primeiramente, um apanhado do passado. Ele diz: vocês sabem como foi que eu servi entre vocês
como eu preguei o evangelho. O grande ponto que Paulo levanta aqui é que ele não cessou de pregar o evangelho, mesmo em meio a ciladas, mesmo em meio a perseguições. Ele anunciou o evangelho do Senhor a todas as pessoas de forma proveitosa. Ele diz que fez isso publicamente e fez isso de casa em casa, e por isso mesmo ele testifica tanto a judeus como a gregos sobre essa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 22, ele vai falar sobre essas condições que ele está vivenciando agora. Nesse sentido, ele diz: eu estou indo para Jerusalém, mas o que eu estou sabendo que vai acontecer é que a cada cidade onde eu passo, estão me dizendo que eu vou passar por muitos sofrimentos e tribulações. Ele disse: eu não tenho problema nenhum com isso, eu consigo ver muito bem essas condições diante de mim, eu temo que eu não vou mais ver o rosto de vocês, mas a preocupação maior de Paulo está no que ele prevê para o futuro. Ele acha aqui, versículo 25, que haveriam de haver infiltrações de falsos mestres, onde talvez, quem sabe até alguém da própria igreja se levantasse com uma heresia. E por isso Paulo gastou dos versículos 25 até o versículo número 31, falando justamente sobre a necessidade desses presbíteros, desses bispos, pastorear a igreja do Senhor e preservar a igreja da heresia. Nesse ponto, então, Paulo vai mostrar que ele pregou o evangelho entre esses irmãos, mas que agora os responsáveis eram os presbíteros. Por isso ele diz: atendei por todo o rebanho, que é valioso, rebanho que o próprio Deus derramou o seu sangue na pessoa de Jesus Cristo para comprar esse rebanho. É um rebanho precioso demais, e que os presbíteros tinham algo então valioso nas mãos que eles deveriam cuidar, porque iriam se levantar homens que ele vai chamar de lobos vorazes para devorar a igreja. E isso de fato aconteceu, meus irmãos. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, que está pregando justamente na época, está pastoreando justamente em Éfeso, Paulo vai repetir essas mesmas ideias, mostrando que realmente o que ele tinha previsto aconteceu, surgiram as heresias. E naqueles primeiros 2 séculos, meus irmãos, explodiram heresias por tudo quanto é canto. Paulo já estava prevendo isso. Por isso ele estava preservando a igreja, preparando esses presbíteros para enfrentar esse tipo de situação. E ele termina o seu argumento no versículo de número 31, quando ele diz: vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Ele traz esse levantamento do passado para lembrar: eu já fiz esse trabalho por vocês, agora vocês têm que continuar esse trabalho. A partir do versículo 32, meus irmãos, nós temos as últimas palavras de Paulo e a conclusão dessa despedida. E em meio a essas despedidas, nós temos a expressão de preocupações, de cuidados que tem que ter. Paulo já mostrou essa preocupação no trato com a própria igreja, mas agora de forma especial, Paulo vai ter pelo menos duas preocupações, e a gente vai acrescentar uma terceira preocupação da própria igreja. Uma primeira preocupação está com Paulo, em que esses irmãos entendam que eles precisam ser guardados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, que é o único que pode dar proteção real para a igreja, que os presbíteros seriam a mão do Senhor, mas que o Senhor é quem iria cuidar dessa igreja, por isso ele entrega esses presbíteros e essa igreja como um todo nas mãos do Senhor. Segunda preocupação é a visão que eles têm com relação a Paulo no que diz respeito a dinheiro. Paulo vai colocar isso tudo em ordem, mostrando qual é a finalidade da igreja quando usa arrecadações. E por último, a preocupação dos próprios irmãos, a angústia deles em achar que não vai ver mais Paulo e a preocupação com a segurança do apóstolo. Então, temos 3 preocupações aqui que, de alguma forma, meus irmãos, nos mostram corações que estão angustiados em meio a uma despedida, mas que orientam-nos com relação às coisas que são realmente importantes dentro das nossas igrejas. Primeira preocupação que o texto nos dá é entendermos que nós precisamos ser cuidados pelo Senhor. E Paulo então se preocupa com essa igreja, entregando-os, encomendando-os ao Senhor. Versículo número 32, o texto diz assim: e agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Eu gosto da tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, no versículo 32, diz assim: e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Note que tem 2 aspectos aqui relacionados. Primeiro, Paulo vai falar sobre para quem ele está entregando. Em segundo lugar, quais são as consequências disso tudo. Em primeiro lugar, Paulo diz: eu estou entregando vocês, em primeiro lugar, a Deus. É importante ver isso, a preocupação de Paulo, porque Paulo sabe que se o Senhor não cuidar desses irmãos, eles vão cair. Se o Senhor não sustenta, eles vão cair.
Como diz o próprio salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Paulo então entende de que ele precisa colocar esse povo todo aos cuidados do Senhor. E é isso que ele faz. Depois de dar um monte de alertas, depois de apontar onde estão os perigos e quais são os cuidados, especialmente que os presbíteros devem ter, ele começa agora a mostrar uma preocupação que é: não achem que a igreja está nas tuas mãos a ponto de vocês estarem controlando tudo. É o Senhor quem tem que cuidar de vocês. Por isso Paulo termina o seu argumento dizendo: eu estou colocando todos vocês nas mãos do Senhor. Eu estou dizendo que é para o Senhor cuidar de vocês. Eu estou colocando vocês nas mãos de Deus. Isso aqui, meus queridos, de alguma forma traria consolo para o apóstolo Paulo nesse momento de despedida. Porque ele sabe que essas pessoas nunca estiveram realmente nas suas mãos, mas ele se sentiu o tempo todo responsável por esses irmãos. O pastor é aquele que sabe que não pode salvar ninguém, mas se sente responsável pela salvação das pessoas e vive como se esse peso existisse sobre as suas costas. Tanto que Paulo já disse aqui que estava tirando do peso, esse peso das costas dele, lá no versículo 26, dizendo que estava protestando naquele dia porque estava limpo do sangue desses irmãos, porque anunciou todo o desígnio de Deus. Paulo diz: eu já não estou mais culpado pela vida de vocês. Mas Paulo simplesmente não está entregando e abrindo mão das suas responsabilidades. Paulo diz: eu estou repassando. Agora os presbíteros têm a responsabilidade de cuidar dessa igreja. Vocês têm uma responsabilidade de cuidar dessa igreja, já que Paulo não vai mais poder. Mas por outro lado, ele sabe que nem Paulo, nem os presbíteros têm condições de sustentar a sua igreja. Ele diz: eu estou entregando agora vocês aos cuidados de Deus. Que é Deus quem vai cuidar de vocês. É Deus que vai cuidar de cada um de vocês. Mas em segundo lugar, meus irmãos, além de colocar nas mãos de Deus o cuidado, ele coloca na palavra de Deus esse cuidado. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. A expressão a palavra da sua graça diz respeito ao próprio evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Note que Paulo atrela os cuidados de Deus e os cuidados da palavra como sendo uma coisa só. E ele coloca essas duas coisas porque ele sabe que Deus cuida do seu povo por meio da sua palavra. Por isso mesmo, ao cuidar do povo, ele diz: eu entreguei toda a palavra. É a pregação do evangelho que cuida desse povo. E Paulo tem essa preocupação em dizer que agora é a pregação e Deus quem vai cuidar desse povo. Nesse sentido, tanto a pregação do evangelho como o próprio Senhor, Deus, cuidando desse povo, garantiriam a eles algumas bênçãos. O texto vai nos dizer em seguida que Deus, na pessoa e na sua palavra, o texto diz assim, que tem poder, quem tem poder? Deus tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Notem que ele diz, isso vai trazer consequência para vocês, porque quando ele coloca tem poder, pode estar atrelado tanto a Deus como pode estar atrelado à palavra, mas uma coisa não está desligada da outra. Por meio da palavra do evangelho, ou nas palavras do próprio apóstolo Paulo, a palavra da sua graça, a igreja seria abençoada, teria então o poder de Deus no meio da igreja, mas com finalidades próprias. O texto diz que ela tem poder para, em primeiro lugar, edificar. A igreja, meus irmãos, ela é construída a partir das escrituras sagradas pelo poder de Deus. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta para os Coríntios, ele diz que a pregação dele não consistiu em sabedoria humana, mas em demonstração de poder. A pregação da palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse sentido, Paulo entende que a pregação e o Deus, eles se apresentam em poder justamente para edificar a igreja. A igreja não pode ser edificada sobre um outro fundamento. A igreja não pode ter em pastor, em liderança, em estruturas, em marketing, a base para o seu crescimento. Ela é edificada quando ela cresce espiritualmente por meio da palavra. É esse poder que habita dentro da igreja. Deus demonstra poder, meus irmãos, na igreja, não por meio de milagres ou coisas desse tipo. Deus demonstra poder quando a palavra surte efeito no coração dos presentes, edificando, construindo a igreja. Paulo diz, eu entrego vocês aos cuidados de Deus e de sua palavra, que é quem tem poder para edificar a igreja. Eu sei que a gente às vezes diz que um monte de coisa edifica a igreja, e o pessoal acha que cantar edifica a igreja, que historinhas com fundos morais edificam a igreja. O que edifica a igreja é o poder de Deus, é a palavra de Deus proclamada.
Paulo diz: minha preocupação agora é que vocês sejam cuidados por Deus e pela sua palavra, para que vocês sejam edificados. Porque só quem tem poder para edificar vocês é a palavra. Mas não só edificar. O texto diz assim, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa herança, meus irmãos, diz respeito não só a uma proteção espiritual, mas uma bênção da própria mão do Senhor, de forma que esse povo ele tem um direito da parte de Deus, uma herança. E a herança diz respeito justamente à ação da palavra no meio deles, do próprio Deus no meio deles. E aqui Paulo não está falando somente para os presbíteros, porque ele fala assim, que é a herança entre todos os que são santificados, na igreja do Senhor como um todo. A igreja do Senhor como um todo sendo guardada, a igreja do Senhor como um todo sendo protegida, a igreja do Senhor como um todo sendo herdeira das promessas do Evangelho. Essa herança das promessas do Evangelho está reservada para os que são santificados, para o povo do Senhor. Olha que preocupação bonita Paulo tem. Paulo diz, depois de ter dado tantas recomendações a você, eu preciso lembrar vocês que minha preocupação agora é que Deus guarde vocês por meio da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor surta efeito no meio de vocês, protegendo vocês, fazendo vocês crescerem, fazendo com que vocês estejam guardados na herança dessas promessas, nas promessas que o Senhor tem feito para a sua igreja, para que vocês permaneçam firmes. Quem mantém a igreja firme é Deus por meio da pregação da sua palavra. Quem mantém a igreja crescendo é Deus por meio da pregação da sua palavra. Quem mantém uma igreja esperançosa, baseada nas promessas do Senhor, na herança gloriosa dos seus santos, é Deus por meio da sua palavra. A preocupação de Paulo é: eu estou entregando vocês nas mãos de Deus e da sua palavra, que são as melhores mãos que eu poderia deixar a alguém. A segunda preocupação que Paulo vai manifestar aqui no texto, meus irmãos, diz respeito não só a esse entregar nas mãos de Deus e da palavra essa igreja, mas diz respeito também à forma como eles deveriam lidar com o dinheiro dentro da igreja. Versículo número 33, Paulo vai fazer um balanço de como foi a sua estadia lá na época que ele esteve pregando em Éfeso. Ele já fez isso dizendo como ele pregava nessa igreja, versículo 19 e versículo 20. Agora, meus irmãos, ele vai fazer um apanhado justamente de como ele se portou financeiramente. Note alguns pontos aqui. Primeiro, versículo 33. Eu não cobicei nada de ninguém. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Isso aqui é importante, queridos, porque quando Pedro vai escrever a sua carta, no capítulo número 5 da primeira carta, nos primeiros versículos ele vai dar recomendações justamente aos presbíteros, e ele vai dizer que eles não deveriam pastorear por sórdida ganância. A ideia de cobiçar as coisas, de ter interesses e desejos por coisas materiais. Paulo começa destacando o que ele não teve. Paulo diz, eu nunca cobicei nada de ninguém. Isso é para mostrar que o pastor ele não pode ter um coração cobiçoso, porque um coração cobiçoso pode levar a pessoa, dentro desses desejos exacerbados, buscar meios ilícitos para conseguir essas coisas. E ele está falando para presbítero, e por estar falando para presbíteros, eles iriam lidar com dinheiro. É tanto que Paulo está organizando uma coleta, e está levando esse dinheiro para Jerusalém. Nesse sentido, ele diz, vocês nunca me viram cobiçar nada de vocês. Ele elenca 3 coisas. Vocês nunca me viram cobiçar prata, vocês nunca me viram cobiçar ouro, nem me viram cobiçar roupa. A ideia de Paulo, meus irmãos, é dizer, eu nunca desejei as coisas de vocês para mim. Um pastor que não quer a lã das suas ovelhas, um pastor que não quer explorar a igreja. Esse é o primeiro ponto que Paulo levanta aqui. Em segundo lugar, Paulo vai dizer, eu fiz o oposto disso. Ao invés de desejar, cobiçar as coisas de vocês e querer as coisas de vocês para mim, eu fiz o oposto, versículo 34. E vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo diz então, meus irmãos, que ele se responsabilizou pelo cuidado da igreja. Paulo tinha alguns cooperadores, tanto Silas como tinha Timóteo. Mas é interessante que durante o período que Paulo esteve lá, chegou uns donativos da região da Macedônia, e Paulo diz aí, ele pôde abandonar o trabalho secular e focar somente com a pregação do Evangelho. Mas enquanto isso, Paulo nunca solicitou dinheiro da igreja de Éfeso para o trabalho. Paulo vai falar isso escrevendo aqui a igreja de Éfeso. Paulo vai falar, Lucas escrevendo, Paulo falando isso para a igreja de Éfeso. Paulo vai falar isso para a igreja de Corinto.
Paulo vai falar isso para a igreja de Tessalonicenses. Em cada uma dessas outras duas ocasiões, tanto aos Tessalonicenses como em Coríntios, Paulo vai dizer que tinha direito. Afinal de contas, Paulo vai dizer que quem prega o evangelho vive do evangelho. Então, ele tinha direito que a igreja sustentasse o ministério dele. Mas ele queria funcionar como modelo, porque nessas regiões, meus irmãos, havia uma série de distorções na maneira como se pagava alguém que trabalhava para eles, no caso, trabalhava com instrução. Paulo diz, eu trabalhei, não só por mim, para mim, versículo número 34. Paulo tinha uma profissão. Paulo fazia tendas. Todo judeu aprendia uma profissão com seu pai e usava essa profissão para sustento. Lembre-se que Jesus era marceneiro justamente por causa do seu pai, José, que também era marceneiro. Paulo, então, era um fazedor de tendas. Na época, era uma boa profissão, garantia uma boa condição. E Paulo diz, eu trabalhei para me sustentar e para sustentar os outros que estavam com ele. Lembra? Paulo tem uma comitiva. Paulo diz, vocês não sustentaram essa comitiva. Quem sustentou essa comitiva fui eu. Paulo trabalhava para sustentar os missionários que estavam com ele. Nesse ponto, Paulo está lembrando os irmãos que eles não deveriam ser gananciosos, justamente porque Paulo não foi ganancioso. E ao invés de desejar as coisas da igreja, Paulo diz, eu trabalhei para servir a igreja. Paulo trabalha fora para servir a igreja, ajudando não só a ele, mas também os missionários. E aí vem um ponto interessante, que é como é que Paulo quer ilustrar esses trabalhos dentro da igreja, versículo número 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Eu acho isso aqui fantástico, porque Paulo diz, vocês foram testemunhas, versículo 34, vocês sabem como eu me comportei. Eu não pedi dinheiro da igreja, eu trabalhei por fora para sustentar o ministério. Mas agora ele diz, isso tudo foi mostrando a vocês um padrão de como vocês deveriam lidar com a igreja. Note a preocupação de Paulo com relação à forma como a igreja ia lidar com ofertas, ia lidar com dinheiro. Paulo diz, vocês têm que saber por que é que nós trabalhamos. Ele diz assim, primeiro, porque trabalhando assim, direto, Paulo usa a expressão fadiga, de trabalho não só braçal, mas mental, a ponto de exaustão. Trabalhando desse jeito, Paulo diz, é mister socorrer os necessitados. O ponto que Paulo coloca é, ele tinha trabalhado para socorrer quem precisava. É interessante porque Paulo, escrevendo também aos Coríntios, vai lembrar exatamente esse ponto. Paulo lembra que quem furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao próximo. O nosso trabalho, meus irmãos, não é só para nós. O nosso trabalho é para usarmos o que nós ganhamos com o nosso trabalho para também ajudar as pessoas. Paulo destaca aqui a beneficência da igreja nas mãos da própria igreja. Paulo diz, eu trabalhei para minhas necessidades e as necessidades dos missionários. E é preciso trabalhar assim, porque nós precisamos suprir as necessidades das pessoas. Era isso que Paulo estava fazendo aqui, ele estava organizando uma coleta para levar para Jerusalém. Então, o nosso dinheiro não é nosso. Ele deve estar a serviço do Senhor. E havendo necessitados, nós estaremos sempre à disposição para fazer esse trabalho. Mas tem um segundo aspecto aqui, relacionado a essa oferta aqui, que Paulo está levantando aqui. Paulo diz que não é só o Mistec trabalhando, nós possamos acudir os necessitados, mas ele coloca isso para sendo feito com alegria. É interessante que Paulo vai falar justamente nessa contribuição que nós devemos dar. A contribuição não deve ser para nós pesada. Não é aquela coisa do tipo, então se eu não me sinto feliz, então eu não vou dar. Não, você deveria dar para você se sentir feliz. É isso que Paulo coloca aqui. Ele faz assim, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Interessante porque essa expressão não está em nenhum dos evangelhos. Mas muitas das histórias de Jesus eram repassadas de boca em boca, porque nessa época que Paulo escreveu as cartas, nem havia evangelho ainda. Os evangelhos serão escritos mais tarde, lembre disso. Então, as coletâneas das palavras de Jesus serão feitas mais tarde por Marcos, que anda com Paulo, por próprio Lucas, que anda com Paulo. Então, eles tinham esses ensinamentos, essas histórias de Jesus guardadas na memória. E Paulo saca uma dessas memórias, que é a expressão mais bem-aventurado é dar do que receber. Na verdade, o que Paulo está trazendo aqui é que o próprio Jesus ensinou que existe muito mais alegria no coração quando nós somos úteis, servindo alguém com nossas finanças, do que quando nós somos alvos dessas benesses.
ganhar alguma coisa, ganhar um presente, é muito menos satisfatório do que dar um presente. Paulo então lembra as palavras de Jesus dizendo: vocês deveriam entender que nós trabalhamos para ajudar os necessitados. Veja que preocupação bonita. Paulo diz: eu deixei um exemplo para vocês de como lidar com dinheiro. Dinheiro o Senhor nos dá para que nós possamos ter as nossas necessidades supridas, mas a necessidade daqueles que estão ao nosso redor também supridas, porque quando nós suprimos as necessidades do próximo, nós somos mais abençoados do que o próximo que recebeu a bênção. Nós somos mais abençoados e felizes do que aqueles que foram recompensados. Que preocupação bonita de Paulo, dar orientação para essa igreja de como lidar com as suas finanças. Mas a última preocupação que o texto nos mostra, meus irmãos, não é de Paulo. Paulo mostrou a preocupação de entregar essas pessoas na mão do Senhor, porque Ele é o único que pode cuidar delas. Paulo manifestou a preocupação de orientar esses irmãos, por fim, em como lidar com o dinheiro. Mas a última preocupação que Paulo traz não é de Paulo, são dos irmãos por Paulo. E aí mostra o amor dessa igreja por Paulo. O texto nos diz que depois de Paulo ter dito essas palavras, e Paulo encerra o seu discurso com a frase de Jesus, depois de ele ter dito essas palavras, o que é que eles vão fazer? Eles vão orar. A cena é triste, mostra como essa igreja estava abalada, como esses irmãos estavam abalados, mas ao mesmo tempo mostra como eles amavam o apóstolo Paulo, que por 3 anos esteve com eles. Em primeiro lugar, ajoelhando-se, depois orando com todos eles. Como é que se encerra um momento como esse? O texto diz, orando de joelhos. Uma igreja toda unida, os irmãos presbíteros, provavelmente acompanhados de familiares ou algumas pessoas da igreja, junto com o apóstolo Paulo e seus companheiros, todos ajoelhados, orando ao Senhor, orando a Deus e colocando a vida de Paulo nas mãos do Senhor, colocando a própria igreja nas mãos do Senhor. Mas não só isso. Versículo 37 diz que houve grande pranto. A cena é de uma tristeza de cortar o coração, porque o texto diz assim que houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo beijavam. A imagem deles agarrados no pescoço de Paulo e beijando Paulo. Por que eles estão tão emocionados? Versículo 38, porque eles estavam entristecidos, porque Paulo disse que não mais veria o seu rosto. Eles estavam se despedindo, porque a perspectiva é de que Paulo não escaparia com vida daquela situação. Nós sabemos pela história e pelo texto de Paulo ao Timóteo, que Paulo tinha interesse em passar por Éfeso novamente, é o que tudo indica que ele ainda voltou lá em Éfeso. Mas seja como for, mostra o carinho e o cuidado desses irmãos e a preocupação desses irmãos para com Paulo. Isso vai se manifestar muito mais claramente a partir de agora, porque vários irmãos vão sempre ficar preocupados com Paulo, dando inclusive conselhos a Paulo. Mas mostra, meus irmãos, como a igreja do Senhor tem que estar preocupada uns com os outros. Eles podiam estar dizendo, Paulo, você não quer ir para lá, então se vire, não posso fazer nada por você. Não, eles choram por Paulo, eles lamentam por a situação, eles oram e entregam tudo ao Senhor. E diante da tristeza, eles manifestam isso, beijando e abraçando o apóstolo Paulo, porque eles acham que Paulo não vai voltar para eles. E a única coisa que eles podem fazer é acompanhar Paulo até o navio, final do versículo de número 38. Uma igreja, meus irmãos, que tem uma preocupação com a segurança do seu pastor que está indo embora. Não é porque ele está indo para um lugar que a igreja simplesmente lava as mãos e não se preocupa mais com ele. Essa igreja está preocupada, angustiada, chorando. Esses presbíteros estão angustiados porque estão na perspectiva de não mais vê-lo. Isso denota, meus irmãos, um sentimento sincero da igreja para com seu pastor, que deveria ser manifestado com muito mais frequência. O texto então nos mostra 3 preocupações que deveriam ser nossas preocupações também. Diante da despedida e das emoções aqui à flor da pele, essas 3 preocupações mostram muito mais do que focos a observarem-se, mas nos mostram alvos que nós deveríamos buscar. Em primeiro lugar, lembrar de que a igreja tem que estar sempre nas mãos do Senhor e na sua palavra. Os líderes são importantes, a liderança é importante, pastores e presbíteros são importantes, mas no final das contas é o Senhor e sua palavra quem edifica e quem dá herança ao seu povo. Essa é a primeira grande preocupação que nós devemos ter, meus irmãos. A nossa preocupação com a igreja é que o Senhor conduza a sua igreja, que a igreja esteja sempre na mão do Senhor e ela saiba disso. Por isso, meus irmãos, precisamos guardar os nossos corações sabendo que quem cuida da igreja do Senhor é Ele. E a nossa preocupação tem que ser sempre de lembrar a igreja de que é o Senhor quem cuida da sua igreja. É o Senhor quem cuida do seu povo. Paulo diz, eu estou colocando vocês nas mãos dele. A preocupação de Paulo é colocar a igreja nas mãos seguras.
As mãos seguras não são de um bom conselho. As mãos seguras não são de um bom pastor. As mãos seguras são nas mãos de Cristo por meio da pregação da sua palavra. Quando a igreja tem a pregação poderosa da palavra, ela tem a herança dos santos, ela tem o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, edificando, crescendo, construindo uma igreja de forma correta. Essa é a primeira preocupação que deveria também ser a nossa, de entendermos e lembrarmos de que precisamos colocar a igreja nas mãos do Senhor em oração, para que a palavra do Senhor surta efeitos no meio da igreja. A segunda preocupação de Paulo nos faz também lembrar os cuidados que nós devemos ter com relação ao dinheiro, meus irmãos. Paulo está preocupado, vez ou outra, para que não o tornem um mercenário. Por isso ele diz, eu trabalhei para me sustentar e sustentar os missionários, mas ele diz, ele também é para ser um modelo a vocês. E o modelo é, o dinheiro não é meu, meus irmãos. A gente precisa lembrar sempre disso. O Senhor nos deu condições financeiras para suprir as nossas necessidades, mas também ajudar aqueles que estão necessitados. Que preocupação bonita é quando Paulo diz para os presbíteros, vocês precisam aprender com os pastores dessa igreja, de manter as suas finanças não só para o cuidado pessoal, mas também para o cuidado com quem necessita. Quando nós nos agarramos ao dinheiro, nós só nos entristecemos. Por isso as palavras de Jesus, mais feliz é quem dá do que quem recebe. Quando você começa a ser generoso com as bênçãos que o Senhor te dá, você vai descobrir uma alegria muito maior em contribuir com o Senhor e com a sua obra do que em receber benesses. Pessoas que recebem benesses só têm algo a agradecer, mas não têm em seus corações a alegria que tem aquele que foi o doador dessas bênçãos. Por último, meus irmãos, uma coisa que deveria esquentar os nossos corações é a demonstração concreta de carinho e de cuidado nas horas difíceis. Nós temos uma igreja preocupada, chorando, preocupada com o seu pastor aqui. E essa coisa deveria estar no nosso coração também, para que o coração da igreja estivesse preocupado com o cuidado dos seus pastores, dos seus presbíteros, daqueles que são a sua liderança, para que a proteção desses homens estivesse muito mais resguardada. Como é triste ver tantos pastores que estão simplesmente abandonados pelas suas igrejas, doentes, acabrunhados. Nós devemos pensar melhor nisso. Essa igreja manifestou cuidado, carinho para com seu pastor. Essa deveria ser uma preocupação nossa também. Nos momentos de despedida, as emoções são afloradas, mas ao mesmo tempo mostrando os corações expostos, nos mostra alvos muito mais claros e muito mais importantes. O texto nos mostrou 3 alvos desses, que eram as preocupações de Paulo, mas que se tornaram os nossos alvos. Entregar a igreja nas mãos do Senhor, porque é Ele quem cuida da edificação e da herança dessa igreja. Cuidado com a forma como nós lidamos com as finanças. Nós devemos ajudar o próximo, porque é mais feliz quem dá do que quem recebe. E por último lugar, amor e cuidado para com a sua liderança, tendo sempre preocupação de saber como eles estão e qual vai ser o fim deles. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que possamos manifestar no dia a dia, sem precisar de despedidas calorosas como foi aqui, mostrar as preocupações pelas coisas corretas, pelas coisas que são realmente importantes. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento. Graças te rendemos, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Agora, meu Deus, guarda nossos corações, para que tenhamos, ó meu Deus, essas preocupações de Paulo e da igreja, manifestadas no nosso dia a dia, na forma como nós expressamos e nos comportamos. Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó meu Deus, nesse sentido. É assim que nós te oramos. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela companhia. Toda quinta-feira nós estamos aqui caminhando pelas Escrituras, buscando instrução da parte do Senhor. Vocês são sempre nossos convidados. Não se esqueça, se você já é inscrito em nosso canal, dá um joinha. Não deixe de dar esse joinha, é importante. Comente aí alguma coisa, compartilhe esse texto. 3.6. Curte, comente e compartilha, para você dar uma força para o nosso canal. Caso você ainda não é inscrito, apareceu aqui, você vai se inscreve ali, aciona lá as notificações, assim, toda vez que nós formos iniciar um estudo, você vai ficar informado sempre. Quem é aqui de Recife, todo domingo, 9h30 da manhã, nós temos culto na Igreja Presbiteriana Lago da Paz, seguido de escola dominical, e à noite, às 6 horas da noite, nós temos culto. Durante essa semana, meus irmãos, devido às festividades de carnaval, nós não teremos programação na igreja. Nossas programações serão no nosso acampamento que nós vamos fazer lá em Aldeia. Mas se Deus quiser, quinta-feira nós voltamos aqui, continuando a estudar a palavra do Senhor, tá bom? A gente fica por aqui. Até lá. Tchau, tchau.